interessante de você entender que tem podcast pra tudo, tem podcast pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Eu acho que lá é uma cena até mais madura nesse sentido. Aqui vocês acham que o humor pegou o podcast como uma plataforma... Primeiro que acho que ela ajudou muito quem fazia shows de humor durante a pandemia e não tinha mais como fazer. Mas por que vocês acham que é uma plataforma que pegou tanto a galera de humor? Porque lá nos Estados Unidos não é tão assim. Os humoristas não foram tanto pro lado do podcast, assim. Cara, é que a galera não conhece tanto, assim, mas quase, hein? Não vou cravar, mas quase todo comediante tem um podcast. É surrealista, assim. Eu vou dar alguns exemplos, tá? O Joe Rogan é o mais conhecido, óbvio. É o Puxa um Carro gigantesco. Mas o Bill Burr tem o Monday Morning Podcast. A Nikki Glaser tem um podcast. O Mark Norman tem um podcast. O Jason Nick tem um podcast. Então, o Mark Maron, aí Mark que Maron é de entrevista também, entrevistou o Obama. Né? Essa coisa também do Joe Rogan, ele é o maior, mas o Mark Maron entrevistou o Obama. O Mark Maron é muito legal. Né? E ele tem um escritório lá, o cenário dele, né? É muito foda. Na garagem, muito foda. O Mark Maron é um exemplo claro, o Bill Burr um pouco também, mas o Mark Maron mais, que era um comediante que tinha 30 tralalá de estrada e o podcast que puxou ele, e ele tem especial na Netflix. Ele já é um cara mais velho, ele já é um cara de 60 anos. Já dá pra ver que ele já tá cansado, né? Tem uns divórcios nas costas já. Mas é da hora, né? O cara traz um tipo de conteúdo, né? Um cara mais velho, assim, é legal. Mais reflexivo, mais sofisticado. Que talvez falte aqui no Brasil. Eu ainda não vi um cara mais velho fazendo um podcast muito legal aqui, assim. Exatamente. Porque ainda é muito jovem, assim, e aqui não tem comediante velho, tá ligado? É verdade. Porque ser comediante te mantém jovem, cara. Não, e a comédia tem 15 anos no Brasil. Tá então, ligado? Quanto tempo de comédia o Mark Maron tem? Uns 30, pelo menos? Então eu acho, assim, que a comédia... Porque aí eu vou lá pra sua pergunta. Por que comediante pega podcast pra fazer? Porque palco de comédia, fazer stand-up, que você tem que acertar cada 15 segundos uma piada, e roteirizar, e subir, não sei o quê, e conversar com a plateia, e ser rechaçado no palco, estar sempre presente, é uma possibilidade sempre. Quando você faz isso aqui num ambiente controlado, com uma pessoa que está sendo convidada e não sei o quê, isso aqui é mais fácil pra gente. Não que seja fácil, mas é muito mais fácil. A gente tem uma facilidade muito maior de fazer, e é uma coisa que a gente se sente numa zona um pouco mais segura, e a gente tem um tempo muito flexível, porque o nosso show é à noite e tal, e a gente tem os nossos trabalhos de escrita, mas quem controla é a gente. Então eu acho que é uma proposta muito que se encaixa no lifestyle do comediante stand-up. Eu acho que o tipo de exposição que a gente tem, porque a gente tem espaço e não tem censura nenhuma para falar livremente mesmo, até em questão de tempo, isso ajuda a vender a nossa personalidade, que é basicamente o que o cara que vai pro show assistir o show quer. É mais do que você é engraçado. Eu me identifico com o que esse cara fala. Perfeito. Isso parece se identificar com o que ele fala, precisa estar falando em algum lugar. Exato. Podcast é perfeito pra isso. É a exposição. Podcast é perfeito pra isso. Hoje em dia, eu e o Humberto, a gente demorou pra entender isso, que assim, a gente tinha uma ideia inicial que era, vamos fazer palco pra caramba, a gente se torna muito, muito bom, até se tornar um negócio inquestionável, a gente vai transbordar a bolha. Mas é uma ótima palavra. Furando a bolha. Transbolhar. Só que a gente percebeu que esse caminho, ele é muito mais demorado, e ele não te traz a certeza Ele não é matemático, de transbordar, né? entendeu? A questão é, a gente começou a perceber que o que acontece? Às vezes o cara nem é tão bom, mas ele tá tão exposto que a galera quer pagar o ingresso independente da qualidade desse cara. Às vezes tem um cara muito melhor ali que tá escondido, cara, e ele não tá exposto. Acho que a grande crueldade da vida é justamente essa, né? Que talento, muitas das vezes, exatamente, não significa tudo, não vai te colocar no lugar merecido. Exato. Talento não é ele não é meritocrático. Exatamente. É 40%, eu acho. Talento é 40%. É bom você ter talento, porque isso vai te manter mais tempo lá. Justo. Mas não necessariamente. Tem gente que é muito bem conectada e isso te mantém lá também, entendeu? Agora, então, aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pra internet que deixe mostrar a nossa personalidade. E que o grande lance do comediante, pra mim, é quando a galera quer ouvir acontecimentos pelo ponto de vista dele. Boa. Eu quero saber o que você tem pra falar disso. Da Juliette. Exato. Tipo, eu sei o que eu acho da Juliette, mas você vai me mostrar um ponto de vista que eu nunca nem imaginei e que eu olho e falo, nossa, eu concordo com ele, eu nem sabia que eu concordava. Perfeito. Aí eu acho que o cara chega no auge, sacou?